Glória a Deus. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, possa estar com todos. Amém? Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele venha crescer cada vez mais e nós venhamos diminuir para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Textozinho bíblico, amados, que eu trouxe para poder estar compartilhando. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, este é o terceiro estudo que fala sobre a origem do mal. Amém? Glória a Deus. Para a meditação, Charles Baudelaire, historiador artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doença, sofrimentos e morte? Que dizer de realidades como violência, terremotos, roubos, assassinatos, frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia nos responda. Iremos descobrir, amados, o responsável por tudo isso que está acontecendo nos nossos dias e anteriormente que vem acontecendo. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha nos conceder sabedoria para a honra e glória do nome dele, para que o nome dele venha a ser glorificado e para que o evangelho venha a ser levado para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Primeira pergunta, meus amados, são 10 perguntas e agora eu quero estar compartilhando para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Que está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, que nos diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhares e milhares de milhares. Olha, amados, João, o profeta, foi arrebatado ao terceiro céu. E lá, amados, ele viu e ouviu palavras inefáveis que não eram dignas de qualquer homem ouvir e ver o que estava para acontecer no final dos tempos. E esse homem teve um privilégio, meus amados, que ele diz, olha, ele viu e ouviu uma voz de muitos anjos. Olha que privilégio de receber as boas novas do grandioso Deus para poder estar trazendo para os nossos dias e nós agora levando este evangelho maravilhoso para todas as nações. Amém? De quantos anjos é composto o exército de Cristo? Ou seja, o exército de Deus. É composto de milhares e milhares de anjos. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Amados, agora nós vamos passear um pouquinho nas Escrituras Sagradas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ezequiel, capítulo 28. Agora nós iremos de Apocalipse para Ezequiel, capítulo 28. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 28. Glória a Deus. Ezequiel 28, versículo 14 ao 15, que nos diz: Tu eras querubim, guarda da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A Bíblia descreve de Lúcifer, o ex-líder dos anjos, como um anjo de luz, um anjo perfeito. Antes dele ter conhecido o pecado, ter se contaminado com o pecado, ele era, meus amados, perfeito. Assim como Adão e Eva, eles eram perfeitos. Depois que eles conheceram o pecado, eles perderam a perfeição e ficaram sujeitos à morte. E a Bíblia descreve: perfeito eras nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei de Deus, que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, que está em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Que outros pecados esse anjo cometeu? E agora nós iremos para Isaías, capítulo 14, versículo 12.
Glória a Deus. Isaías, um pouquinho mais à frente. Isaías. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, capítulo 14, versículo 13 ao versículo 14 nos diz: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que esse anjo pensou em subir acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele cometeu um pecado, porque ele estava pensando, ele estava maquinando a maldade, e ele pensando que Deus não estava vendo tudo aquilo que ele estava preparando para armar. Deus é perfeito, amados. Deus, ele sonda o coração. Deus, ele sonda a mente. Deus, ele estava vendo tudo aquilo acontecer. Deus, ele sabia que ele ia fazer uma rebelião no céu. E o fim dele iria chegar, como está próximo. Amém? Glória a Deus. Ou seja, esse anjo, chamado Lúcifer, ele queria assentar-se no trono de Deus. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Queria o lugar de Deus e ser adorado. E ele amou a Deus? De maneira nenhuma ele não amou a Deus. Quarta pergunta. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Vamos lá para o final. Apocalipse, versículo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 12, versículo 7 ao versículo 9 nos diz: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Lúcifer, a antiga serpente, que é Satanás, ele foi expulso do céu. Porque a Bíblia nos diz que houve no céu uma grande peleja, ou seja, uma grande guerra entre Cristo e Lúcifer. Jesus, ele já existia, amados, desde a fundação do mundo. E a Bíblia relata que houve no céu uma grande guerra entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse grande conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se aqui na terra, como está registrado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9. Amém? Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Qual foi a advertência que Deus fez a Adão e Eva no Éden? Nós iremos voltar para o início da criação, para o início das Escrituras, que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Qual a advertência que Deus deu a Adão e Eva lá no jardim do Éden? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Olha aqui a advertência. Disse Deus: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerás. Deus, ele deu uma advertência: não comam desse fruto, porque no dia em que vocês comerem, no dia que vocês desobedecerem a minha voz, a minha palavra, certamente vocês irão morrer. Só que eles não morreram de imediato. Eles morreram espiritual, foram expulsos do jardim do Éden e depois eles tiveram filhos. E aí agora veio se originando cada vez mais o pecado sobre a geração passada e sobre a nossa geração. Mas Deus, ele deu uma advertência: não comam dessa árvore. Olha, disse Deus: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, certamente morrerá. E hoje nós falamos, o Senhor Jesus fala isso, o Senhor Jesus pede para andar por esse caminho. Nós temos que renunciar à carne, renunciar ao mundo. Mas infelizmente as pessoas não dão ouvidos. Nós somos um meio de comunicação. Através de Deus, ele nos usa para poder levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Deus, ele deu uma advertência a Adão e Eva, ele nos dá hoje e nós levamos para cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. O que nos diz?
Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E agora a serpente disse: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrais? Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha, Satanás ele é astucioso, amados. Ele já habitava no céu. Antes dele ser expulso, ele chamava-se Lúcifer. Ele era um líder dos anjos. Ele era bonito, ele era perfeito nos teus caminhos, que a Bíblia descreve Satanás como um líder, um anjo perfeito, que ele se chamava Lúcifer. Ou seja, a Bíblia nos diz que ele foi expulso do céu, depois que ele se corrompeu e arrastou consigo a quinta parte dos anjos. E agora ele veio se alojar na terra. E aí agora ele viu o que Deus criou, tudo perfeito, o universo, os animais, e fez um lindo e maravilhoso casal e colocou naquele belo e maravilhoso jardim do Éden para que eles viessem cultivar aquele jardim. Só o que acontece, amados, a serpente, que é Satanás, foi lá e fez com que Eva desobedecesse a Deus, e Eva, com a sua infinita e não tinha experiência de nada, então agora ela fez com que o seu marido também desobedecesse às ordens divinas através da serpente. E agora eles caem, amados. E agora entra o pecado no mundo através de Adão e Eva. A serpente disse, é certo que não morreis? Sereis como Deus. Olha, o bichinho ele é astucioso, o inimigo ele é astucioso. Sétima pergunta. Que certeza Deus transmitiu a Adão quando eles pecaram? Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nos diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Entre ti, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu, através do mistério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem, e por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Olha, Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça de Satanás. Ele deixaria o céu, meus amados, e por meio do mistério da encarnação, nasceria de mulher, viveria como homem, e por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Olha que maravilha! Diante de tudo o que aconteceu, diante da rebeldia de um anjo, diante da imperfeição do ser humano, Jesus deixou o seu lar, tirou a sua coroa de glória, sua coroa de majestade, e veio a este mundo, nascer de uma mulher, levar o evangelho e subir naquela cruz e ser crucificado para nos dar vida, para poder estar se reconciliando com Deus através de cada um de nós. Deus é fiel, amados, Deus é maravilhoso. Amém? De que maneira Satanás nos engana hoje? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Nós iremos lá para 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. De que maneira Satanás nos engana hoje? Que nos diz? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 ao versículo 15, que nos diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Olha, não é de se admirar, meus amados, porque Satanás, ele tem poder e ele se transforma em anjo de luz. Só que o poder dele é limitado, assim como nós somos limitados, assim também é Satanás. Ele é limitado, meus amados, ele só vai aonde Deus permite. Se Deus ele não permitir, ele não vai, porque é Deus que está no controle da sua vida, da minha vida, e está no controle de toda a humanidade. Porque se Deus não estivesse no controle, amados, esse mundo já teria sido destruído. De hoje já era para ter sido destruído mais uma vez. Glória a Deus. Então, a Bíblia nos diz que Satanás ele se transforma em anjo de luz, realizando sinais e prodígios. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Apocalipse 12, versículo 12. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12,
versículo 12, que nos diz: por isso, festejai. Apocalipse 12, versículo 12. Por isso, festejai aos céus, e vós os que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, com quem Satanás, com quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Nós vamos descobrir. Com aqueles que não seguem mandamentos algum, contra aqueles que seguem os mandamentos, contra aqueles que escolhem algum mandamento para obedecer. Ou seja, Satanás ele está irado com aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. 10ª e última pergunta. Como nós é responsável vencer Satanás? Como nos é responsável vencer Satanás? Amém? Como nos é possível, amados, vencer Satanás? Nós iremos lá para Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18. Como nos é possível vencer Satanás? Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 18, que nos diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido, tudo permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dados infamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glórias a Deus. Amém? Glória a Deus. Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo, assim vai ser possível vencer Satanás. Amém? Glória a Deus. Nós vencemos Satanás com a leitura da palavra, com a oração. Amém? Glória a Deus. Recapitulação. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Ele foi enganado pela serpente. Olha, amados, olha. Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo, livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos, através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Amados, assim como Lúcifer, antes de cair, ele levou consigo, amados, a quinta parte dos anjos, assim como ele foi lá no Jardim do Éden, depois de ter sido expulso dos céus, enganou Adão, enganou a Eva, amados, fazendo com que eles viessem desobedecer às ordens divinas. Assim também ele está fazendo, amados, com muitas pessoas. Assim ele está brincando com muitas pessoas por não estão dando ouvido ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, amados, o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado, e breve Jesus Cristo voltará para nos levar para morar lá no céu. Fiquem todos com Deus, no nome santo e maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo.